Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um encontro onde hoje nós falaremos sobre a análise combinatória. E do que trata esse ramo da matemática? A análise combinatória, entre outras coisas, estuda as possibilidades de um evento acontecer. Mas é claro que não só isso. Imagine que você joga em loterias. Você jogou na Mega Sena, você jogou na Quina. Para você calcular as possibilidades, as chances que você tem de ganhar, você usa como ferramenta de cálculo a análise combinatória. Essa é uma das coisas que nós veremos aqui nesse nosso encontro de hoje. Mas para que a gente possa entender tudo isso, nós precisamos de algumas coisas básicas da análise combinatória, e a primeira delas é o estudo dos fatoriais. Fatorial é uma sequência numérica, um produto numérico, onde você tem um número n, suponha um número n qualquer, simbolizado por um ponto similar ao ponto de exclamação, então um n com o símbolo de exclamação, o n fatorial, e para você resolver o n fatorial, você faz o quê? Você faz o valor de n mesmo vezes ele menos 1, vezes ele menos 2, ele menos 3 e assim por diante, até você chegar lá no número 1. Então, tornando a coisa um pouco mais clara, imagine que nós queremos calcular 6 fatorial. Então, como é que fica? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você efetua esse produto. E assim você tem o valor de 6 fatorial. Vamos a alguns exemplos? Olha só. Nós temos lá 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120, ok? Agora, dois conceitos importantes. Por convenção, gente, 1 fatorial vale 1 e 0 fatorial também vale 1, ok? 1 fatorial vale 1, 0 fatorial também. Vamos pensar num exercício que é típico dos vestibulares do Brasil. Me acompanhe aqui. Nós temos ali 100 fatorial mais 101 fatorial dividido por 100 fatorial. Então, o que nós temos? Nós temos uma divisão e nós queremos o resultado dessa divisão. É óbvio que você não vai resolver 100 fatorial. Imagine resolver 100 fatorial. 100 vezes 99 vezes 98. Gente, não tem condições. Mas para isso, nós podemos usar o seguinte recurso. Quando eu te perguntei quanto vale 6 fatorial, você me disse 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Correto? Mas se você quiser, você pode ir até uma altura e colocar o símbolo de fatorial. Como assim? Imagine lá, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4. E se você para no 4, aí você coloca o símbolo de fatorial. Você só não precisa colocar o símbolo de fatorial se você for até o número 1, ok? Então, 4 fatorial, eu posso dizer que é 4 vezes 3, para e coloca o símbolo de fatorial. Então, 100 fatorial, eu podia dizer 100 vezes 99 vezes 98, para no 98, coloca o fatorial. O segredo nessa questão é o seguinte, você pega o maior dos números, nós temos 100, 101 e 100, o maior é 101. Você vai reduzir o maior até chegar ao menor. Então faça o seguinte, troque o 101 por 101 vezes 100 fatorial, que nós temos aqui na sequência. Olha lá, 100 fatorial mais 101 vezes 100 fatorial dividido por 100 fatorial. Observe agora que o 100 fatorial aparece em todos os termos. E se ele aparece em todos os termos, nós podemos simplificar. Ou, como dizem os alunos, nós podemos cortar. Então ficaríamos com o seguinte, colocamos o 100 fatorial em evidência em cima, olha lá, gente, e aí nós cortamos o 100 fatorial de cima com o 100 fatorial de baixo. Se nós cortarmos, sobrará 1 mais 101. E 1 mais 101 vale quanto? 102. Correto? Essa é uma típica questão dos vestibulares do Brasil. E a felicidade nossa é que os programas de matemática pelos vestibulares do Brasil, eles têm muito poucas diferenças, né? Eles são muito similares. A cobrança propriamente dita, hoje em dia, se faz ou de uma forma mais tradicional, né? Ache o valor do x. Essa é uma questão tradicional, seja o valor do x em qualquer parte da matemática. E existem as questões contextualizadas, como, por exemplo, na prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, aí você tem uma interpretação a fazer, né, com um pouco mais de cautela. Mas independente da abordagem das provas, você vai ter que ter as ferramentas de cálculo necessárias para resolver os problemas. Não é verdade?
Então, vamos em frente. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é um dos recursos que nós temos dentro da análise combinatória que nos propicia fazer uma série de cálculos importantes de uma maneira bem simples. Exemplificando a você, imagine que você chegou num prédio e para entrar nesse prédio existem duas portas, ok? E para ir a um determinado andar, você tem 3 elevadores. Supondo que você queira ir a um determinado andar desse prédio, de quantas formas eu posso chegar a esse andar entrando por uma das duas portas e pegando um dos 3 elevadores? Basta que você pense 2 portas vezes 3 elevadores. 2 vezes 3, 6 possibilidades. Nossa, Domingos, só isso? O princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo te propicia uma maneira simples de resolver os problemas. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar alguns exemplos aí um pouco melhor? Vamos lá? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Então, gente, vejam, nós queremos formar números de 3 algarismos. Então, imagine lá que nós queremos formar centenas, por exemplo. O que nós podemos fazer? Se nós temos 7 números de 1 a 7, imagine que você vai construir 3 quadradinhos onde você vai colocar os números, ok? Eu te pergunto, para a primeira posição aí dessa centena, qual dos 7 números eu posso usar? Bom, eu posso usar qualquer um dos 7. Agora, você reparou que no enunciado do problema existe a palavra distintos? O que essa palavra tem de tão importante? É que o número que você usou na primeira posição, o número que você escolheu, você não pode usar nas outras posições. Por exemplo, suponha que você usou o número 3 na primeira posição. Como tem a palavra distintos, você não pode usar ele de novo. Entendeu? Então vamos lá. Quantos números eu tenho para a primeira posição? Quantos? 7. Para a segunda posição? 6, porque um deles eu já não posso usar. Agora, se você usou 2 números nas 2 primeiras posições, então, se você tinha 7 números, baixou para 6 e agora baixa para 5 na última posição. Certo? Então você fica com o quê? 7 números na primeira posição, 6 números na segunda e 5 números na terceira. E aí você efetua os cálculos. Vamos lá? Olha só. Então, você tem as 3 posições. Para a primeira posição você tem 7 números, para a segunda 6 e para a terceira 5. Se você multiplicar 7 vezes 6 vezes 5, você acha 210. Legal, gente? Agora, é importante que a palavra distintos faz toda a diferença. Ô Domingos, e se não tivesse a palavra distintos? Bom, se não tivesse a palavra distintos, nós temos o próximo problema. Veja só. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Você reparou a diferença desse enunciado para o anterior? Nesse enunciado, nós não temos a palavra distintos. Então, dos 7 algarismos, pessoal, agora, eu posso usar na primeira posição qualquer um dos 7. Na segunda posição, qualquer um dos 7. Mas, professor, por quê? Porque agora eu posso repetir. Quer dizer, a repetição agora é permitida. Então, vejamos como é que isso vai se configurar. Veja só. Então, nós temos o seguinte. As 3 possibilidades, são os 3 quadradinhos aí. Para a primeira possibilidade, 7 números. Para a segunda posição, 7 números. E para a terceira posição também temos 7. Se você multiplicar 7 vezes 7 vezes 7, você vai encontrar como resultado 343 possibilidades. Você viu a diferença? Reparou? Na questão anterior, nós tínhamos 210 possibilidades, enquanto que nessa nós temos 343, ou seja, uma quantidade maior de possibilidades. Este é o chamado princípio fundamental da contagem. Ok? E o que mais nós temos pela frente? Agora nós chegamos aos arranjos simples. E o que é um arranjo simples? O arranjo simples é um tipo de grupamento, ou agrupamento se você prefere, onde os elementos eles diferem ou pela ordem ou pela natureza dos elementos. Como assim, professor? Imagine que você vai formar uma centena com os números 1, 2 e 3. Que centena que você pode formar? 123, claro. Mas eu podia formar uma outra, 321. E eu pergunto, as 2 centenas são iguais? Não, claro que não. 123 não é igual a 321. Então, você mudou a posição dos elementos e mudou o resultado final, mudou o grupamento final. Então, você tem um arranjo, ok?
Para você calcular a quantidade de arranjos simples, sem repetição, nós podemos usar uma fórmula. Que fórmula é essa, professor? Me acompanha aqui, ó. É a fórmula arranjo de NPAP, que é igual N fatorial dividido por N menos P fatorial. Onde o N é a quantidade total de elementos e o P é a quantidade que você deseja agrupar. Certo? Então, mostrando para você de uma forma um pouco mais clara, veja só. 6 pilotos de kart disputam uma corrida, sabendo que o carro de Rubens quebrou na primeira curva. Quais são as possíveis classificações para os 3 primeiros colocados? Veja, pessoal, nós temos aí um problema onde há uma corrida de kart. Lembra do kart, né? Aquele carrinho de corrida pequenininho. Existem 6 pilotos, mas um dos pilotos cujo nome é Rubens. E, por favor, essa questão não é de minha autoria, tá? É uma questão de autoria de alguma pessoa que colocou Rubens, né? Sem nenhuma alusão a, por exemplo, um piloto brasileiro com o nome de Rubens. Mas diz o enunciado que o carro desse piloto quebrou, né? Se nós tínhamos 6 pilotos, gente, e quebrou um carro, quantos sobraram? Evidente que sobraram 5. Agora pense nesses 5, ok? A posição dos 3 primeiros, se eu trocar a ordem deles, muda a configuração final da corrida? Mas é claro que muda. Imagine uma corrida hipotética aí, claro que impossível, porque né, um piloto dele já se foi, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. Tá? Se eu colocar nessa ordem Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, quer dizer, um ficou em primeiro, outro em segundo e terceiro. Mas se eu pegar o Emerson Fittipaldi de terceiro e colocar em primeiro, muda o resultado final. Se você trocou a posição dos elementos e mudou o agrupamento, então você tem o quê? Você tem um arranjo. Então, como é que ficamos com os cálculos do problema? 5 pilotos e nós queremos saber as 3 primeiras posições. Desses 5, qual podem ser aí os primeiros? Quem é que tem chance de ser o primeiro? Qualquer um, certo? Se um for o primeiro, aí você teria para as outras posições 4 e depois 3 e assim por diante. E os cálculos? Me acompanha. Olha só. Arranjo de 5, 3 a 3, usando a nossa fórmula, claro. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Aí você resolve o 5 fatorial, veja só, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, parou no 2, coloca o símbolo de fatorial, e embaixo 5 menos 3 dá 2 fatorial. Nós podemos, gente, cortar o 2 fatorial de cima com o 2 de baixo, simplificar, e aí nós ficaríamos com 5 vezes 4 vezes 3, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então nós temos 60 possibilidades de posições aí com esses 5 pilotos. Simples, não? Então, nós falamos de permutação simples, estamos falando de arranjo simples e agora falaremos de combinação simples. Vamos ver o que nós temos então pela frente. Combinação. A combinação difere do arranjo porque no arranjo a posição importa e na combinação não. Você vê que aí você já tem uma rima, na combinação não. Então a posição não é importante. Você vai falar, como que a posição não é importante, professor? Vou te dar um exemplo, veja só. Imagine que você tem um retângulo, certo? Um retângulo, né? Um polígono de 4 lados, e você quer traçar uma diagonal desse retângulo. Vamos ver como é que isso fica? Vamos lá? Veja só, me acompanhe. Olha só, observe o segmento de reta AC. Veja. Pessoal, o segmento que vai de A até C é o mesmo que vai de C até A? Sim ou não? É o mesmo? Então, veja, se eu for de A para C ou se eu for de C para A, mudou o segmento de reta? Não. Se a resposta é não, você tem combinação. Ok? Então, esse é um típico exemplo, uma típica situação de onde você usa combinação. Quando você joga, por exemplo, na Mega Sena, para você efetuar o cálculo das probabilidades de ganhar, você usa como ferramenta de cálculo combinações. E por que combinação? Porque quando você tem o resultado da Mega Sena, quantos números você tem para resultado? Como resultado final, 6 números. E esses 6 números estão dentro de quantos? Estão dentro de 60. Então você faria uma combinação de 60 números 6 a 6. E por que a combinação? Porque se você fala que o resultado foram os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou se você falar 6, 5, 4, 3, 2, mudar a ordem, não muda o resultado final. Por isso que você tem combinação. E como é que a gente calcula a quantidade de combinações? Como? Me acompanha aqui. Para você calcular a quantidade de combinações, você usa combinação de NPAP, é assim que a gente lê, tá, pessoal? Combinação de NPAP
É n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Reparou uma coisa? Você que é observador, você lembra da fórmula do arranjo? Não é bem parecida com a fórmula da combinação? Parecida, né? Você reparou que mudou? Veja só de novo. Mudou, gente, que aqui embaixo tem um p fatorial, tá vendo? A mais. Então, você pode relacionar a combinação com o arranjo também, se você quiser, se você assim desejar. Ok? Vamos ver quantas bebidas podemos formar com as bebidas P, R, C, T, V? Gente, são 5 bebidas. Eu só peguei as enunciais delas aí. P, R, C, T e V. Você usa os nomes que você desejar. P do quê? Bebida com P. Ora, pinga? Brincadeira, né? Bebida com R. Rum. Nossa Senhora. Bebida com a letra T. Tequila. Beleza. Letra C. Cerveja. Letra V. Vinho, vodka. Fique à vontade. Tá? Fique à vontade. Só que eu quero combinar essas 5 bebidas, eu quero fazer coquetéis ou drinks de 2 em 2. Então, por exemplo, das 5 bebidas, eu posso escolher quantas para fazer os coquetéis ou os drinks. Você tem 5 disponíveis. Então, você escolheu uma delas. Você escolheu, por exemplo, cerveja. E aí você vai misturar a cerveja com outro. Puta, com vinho? Nossa Senhora, imagina só o que vai dar. Mas, gente, o importante é saber qual é o cálculo que eu uso. E aí, mais do que importante, é saber se é combinação ou arranjo. É combinação ou arranjo? Vamos lá. Você escolheu 2 bebidas. Você escolheu cerveja e escolheu tequila. Você vai misturar as duas, ok? Se você colocar primeiro cerveja e depois tequila, ou se você colocar primeiro tequila e depois cerveja na mesma quantidade, muda a bebida? Claro que não. A ordem não importa. Se a ordem não importa, é porque você tem o quê? Combinação. Então vamos aos cálculos? Vamos lá. Temos o seguinte, combinação de 5 bebidas, 2 a 2. 5 fatorial, e aí, dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Resolve o 5 fatorial em cima, que dá 120. Resolve o 3 fatorial embaixo, que dá 6. E o 2 fatorial, que dá 2. Se você fizer o cálculo, embaixo vai dar 6 vezes 2, 12. 120 dividido por 12, 10. Então você consegue fazer aí 10 possibilidades de drinks ou de coquetéis usando essas 5 bebidas. Certo, gente? Entendeu por que é combinação? Porque a ordem das bebidas, se for numa mesma quantidade de bebida, claro, não altera o drink. Agora, professor, eu fiquei na dúvida em relação a uma coisa. Eram 5 bebidas e eu queria combinar 2 a 2. Certo? Eu não posso multiplicar 5 vezes 2, que também dá 10? Bom, gente, aí nós temos o que a gente chama na matemática de uma baita coincidência. Na verdade, uma coincidência numérica. Não use esse raciocínio para todos os problemas, porque não vai dar certo. Tá? Isso foi apenas uma coincidência numérica. E, lamentavelmente, elas acontecem. Lamentavelmente ou não, né? Quer dizer, se você raciocinar assim num problema de vestibular e acertar a resposta, quer dizer, você vai ter êxito da mesma forma. Mas se for uma prova discursiva, daí não, né? Aí o cara vai te cortar. Ok? Então, agora, pessoal, nós vamos falar sobre permutações simples. Bom, nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem, arranjos e combinações simples. E as permutações simples? Permutação é quando você usa todos os elementos que você tem disponíveis no agrupamento da seguinte forma. Veja só. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Nossa, professor, essa permutação é muito simples. E é simples mesmo, gente. Se eu te perguntar o que é permutação de 7? 7 fatorial. O que é permutação de 10? 10 fatorial, não é verdade? Agora, gente, nós podemos comparar permutação com arranjo. Sabe o que você pode pensar? Assim, ó. Você pode pensar que uma permutação de n elementos é o mesmo que um arranjo de n a n. Então você pega a fórmula do arranjo, veja só, e onde você teria o p, você coloca n. Só que aqui na parte de baixo da fração, n menos n dá 0. E nós vimos no início que 0 fatorial vale 1. Certo? N fatorial sobre 1 é igual a n fatorial. Entendido? Muito bem. Nós temos na sequência agora, gente, uma das coisas mais úteis quando se fala em vestibulares. Você sabe o que é que significa a palavra anagrama? Não? Te mostro.
Anagrama é uma mudança de ordem das letras de uma palavra, formando uma nova palavra, ainda que sem significado. Imagine a palavra pai, P-A-I. Troque a posição das letras. I-A-P, se formou um anagrama. A-P-I, formou outro. Então o anagrama é a troca da posição das letras de uma palavra, mesmo que você forme uma nova palavra sem um significado na língua de origem. Vamos pensar no seguinte, imagine que eu quero pegar uma determinada palavra e descobrir quantos anagramas a gente consegue formar. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá? Olha só. A palavra Itu. Itu, nome de uma cidade brasileira. Mas vamos trocar as posições, gente, das letras. Olha só. Primeiro, começando com I, pode ser I-T-U. Depois, I-U-T. Agora, começando com T, nós temos T-I-U, T-U-I. E começando com U, nós temos U-I-T e U-T-I. Quantos anagramas eu consegui formar? Quantos? 6. 6 anagramas. Quer ver como é que se faz o cálculo? Permutação de N números ou de N elementos é N fatorial. Quantas letras tem a palavra Itu? Quantas? 3 letras. Então é só você fazer o quê? Permutação de 3. E quanto é que dá a permutação de 3, gente? 3 fatorial. E quanto vale 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 vale quanto? Vale 6. E, voltando, você viu quantas possibilidades eu achei? Ó, ITU, IUT, TIU, TUI, UIT, UTI. Eu achei 6. Professor, mas então, se eu não lembrar do cálculo, eu posso montar? Veja bem, depende do tamanho da palavra, né? Palavra brasileiro, pô, se for montar todos os anagramas, você vai ficar louco. Então aí você vê, coloca lá, monta, vê quantas letras tem e faz o cálculo. Professor, eu tenho uma pergunta. E se tiver letra repetida? Por exemplo, a palavra batata. Como é que fica? Como é que funciona? Como é que faz? Veja comigo. Gente, aí nós temos permutação com repetição. Eu disse a palavra batata. Nós temos letras repetidas na palavra batata? Temos. Que letras? A e a letra T. Certo? Mas e como é que calcula? Como é que se faz o cálculo, professor? Existe uma fórmula para isso? Essa aqui, ó. Permutação de N letras ou N elementos. E aí você tem ali em cima alfa, beta e gama, que são as letras que se repetem, dependendo de quantas são. O cálculo, na parte de cima da fração, N fatorial, que é o total de elementos, e embaixo, alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial, dependendo das letras que se repetem. Vamos pensar na palavra batata? Vamos lá. Quantas letras tem? Ao todo? São 6. Que letras se repetem? A e T. Quantas vezes aparece a letra A? Batata, 3. Quantas vezes aparece a letra T? 2. Então vamos ao cálculo? Me acompanha. Você vai ficar com permutação de 6. Por quê? Porque são 6 letras ao todo, né? Batata tem 6 letras. E aí? 3 e 2. O que é o 3 e 2, professor? 3 letras A e 2 letras T. Na parte de cima da fração, 6 fatorial. Na parte de baixo, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aí você desenvolve o 6 fatorial que está na parte de cima da fração e desenvolve os dois de baixo, o 3 fatorial e o 2 fatorial. Com isso, nós vamos chegar ao resultado 60. Então nós conseguimos montar, gente, 60 novas palavras, ainda que sem significado, insistindo, com essas 6 letras aí da palavra batata. Ok? Agora existe um outro tipo de permutação, gente, que é uma permutação chamada de permutação circular. Como é que funciona a permutação circular? Você imagina que você vai pegar os elementos e você vai dispor esses elementos num círculo. Imagine que as pessoas vão jogar cartas, por exemplo, e a mesa onde elas vão jogar é uma mesa circular. Então, esse tipo de permutação tem como pré-requisito ter um círculo na jogada. E a fórmula? A fórmula é assim, imagine que a quantidade de elementos é M, e para você descobrir quantas possibilidades você tem, você vai ter M menos 1 fatorial, certo? Quantas disposições você tem. Vamos ser mais claros? Deixa eu te mostrar um exemplo, veja só.
De quantos modos distintos, 5 pessoas poderão sentar-se junto a uma mesa circular para realizar o jantar, sem que haja repetição das posições? Gente, nós temos 5 pessoas. E nós temos que dispor essas 5 pessoas nas cadeiras que existem. Tá? 5 cadeiras. Não pode haver repetição. Tá? Você viu que na narrativa não pode haver repetição. Então, como é que eu faço? Eu uso a fórmula. Se a fórmula é permutação de m igual a m menos 1 fatorial, o m é a quantidade de pessoas, que nesse caso são 5. Então você faria 5 menos 1 fatorial, correto? 5 menos 1, 4, 4 fatorial, e 4 fatorial vale 24. Então você consegue dispor de 24 maneiras diferentes essas 5 pessoas. Num determinado instante do nosso encontro, eu falei sobre as loterias e disse que, no caso da Mega Sena, por exemplo, você pega lá todos os números do cartão e faz uma combinação 6 a 6. Com isso, você tem a quantidade total, né, de combinações. Mas para você saber as chances que a pessoa tem de ganhar, aí você tem que usar o estudo das probabilidades. Então, só para completar isso, não deixar, né, nada aqui em dúvida, imagine que você tem, por exemplo, um dado. Esses dadinhos de jogos. Esses dadinhos de jogos têm quantas faces, gente? Quantas? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Imagine que você vai pegar esse dadinho e você vai jogar esse dado para cima. Quando ele cair no chão, qual o número que estará com a face para cima? Qual deles? Ah, como é que eu vou saber, Domingos? Mas quantos são? São 6. Quantos você terá com a face para cima? Apenas 1. Então você tem uma chance em 6. 1 sobre 6, 1/6. Tá? Agora, se eu te perguntar assim, desses 6 números que você tem, você jogou o dado para cima, quais são as possibilidades, ou qual é a probabilidade de cair para cima, voltada para a face acima, ou número par? E agora? Então vamos lá. São 6 números ao todo. Quantos são pares? O 2, o 4 e o 6. Então são 3 números, certo? Então você tem 3 possibilidades num total de 6. 3 dividido por 6, se você simplificar, 1 sobre 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. E 0,5 é o mesmo que 50%. Então existe 50% de probabilidade de você jogar um dado para cima e a face que ficar voltada para cima ser um número par. Entendeu? Com isso, meus amigos, nós encerramos mais esse encontro e na próxima vez que estiver aqui falaremos mais ainda sobre a matemática. Até lá, um grande abraço.